Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Kicks, podcast onde irei conversar sobre a camisa que entorta varal no NBA e o título colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da semana 23 do Knicks, em que o Knicks fez 4 partidas. Para dizer a verdade, foi uma boa semana do Knicks aí, uma semana de otimismo, porque o Knicks venceu 3 das 4 partidas que fez essa semana. Teve mais uma contusão, que o Cameron Payne se machucou, então o Knicks teve que ter uma nova formação nessa semana, mas o time conseguiu melhorar defensivamente. Liga o sinal de alerta aí pro Knicks, apesar da boa semana, porque mostra que o Knicks com o Jalen Brunson e o Towns tem um ataque fenomenal, um dos melhores ataques da NBA, mas ao mesmo tempo tem uma das piores defesas da NBA, porque você tem 2 alvos gigantes na defesa, e são 2 alvos que estão nas posições centrais do basquete, que é o pivô e o armador. Então, se você tem jogadores tão limitados defensivamente nessas 2 posições centrais, te tornam uma defesa assim muito frágil. E só o fato de você não ter um dos 2 já melhora drasticamente a defesa. É muito curioso, porque o Towns continua assim um jogador ridículo na defesa. É um dos piores jogadores que eu já vi de defesa na história da NBA. Assim, eu assisto a NBA desde 2006. Sério mesmo, eu acho que poucas vezes eu vi um pivô tão ruim na defesa, sei lá, só o Enes Kanter, o Andrea Bargnani, jogadores assim que são famosos por serem péssimos defensores, são piores do que o Towns. Na verdade, talvez nem sejam piores que o Towns, hein? Acho que eu até preferi o Kanter na defesa do que o Towns. Mas ele continua horrível desse jeito, mas só o fato de você só ter um ponto fraco e não 2 pontos fracos já melhora drasticamente essa situação. Porque os adversários do Knicks nessa semana foram o Mavs, no primeiro jogo, depois o Clippers, depois o Bucks, depois o Blazers. O Mavs era para ser um ótimo time, mas tá totalmente desfacelado por contusões, então era um jogo fácil. Mas quem tá acompanhando o podcast, quem tá acompanhando o Knicks, sabe que o Knicks sofre para enfrentar qualquer time, que qualquer time de NBA parece um bom ataque contra o Knicks. Então só o fato do Knicks ter conseguido jogar bem defensivamente contra o Mavs, contra o Bucks e contra o Blazers já mostra uma evolução, já mostra que não ter 2 pontos fracos facilita bastante a vida da defesa, facilita bastante a vida de quem sabe defender no time, né? Outra coisa interessante que aconteceu nessa semana é que o Anunoby mostrou para que veio. Sem o Brunson, o Knicks precisava de alguém para ser segundo pontuador além do Towns. Muita gente esperava que o Michael Bridges fosse jogador, mas o Michael Bridges é um jogador um pouco mais instável, e então às vezes ele jogava bem, às vezes não. Inclusive essa semana foi assim. Mas aí o Anunoby falou: não, pode deixar aqui, eu vou fazer a pontuação que o time precisa. Então o Anunoby jogou bem ofensivamente e defensivamente essas 4 partidas. É bem legal de ver. Vamos ver o que vai acontecer se ele conseguisse manter esse nível com o Jalen Brunson no time. Já daria muito mais esperança pra gente, né? Mas é muito difícil de imaginar que isso aconteça, porque o Brunson é um jogador muito dominante, né? Então ele fica com a bola muito tempo na mão. É assim que ele se tornou um dos melhores armadores da NBA, é ser esse jogador gravitacional. Então talvez a volta dele vai mudar as coisas. Muitos times da NBA passam por isso, a gente já viu essa história várias vezes. O principal jogador machuca e aí os outros vão se soltando, vão tendo espaço para pontuar, e todo mundo acha, meu Deus, quando a estrela voltar vai ser uma maravilha. E nunca é assim, porque a dinâmica é diferente. Então não dá pra esperar que o Anunoby vai ser esse jogador incrível que ele foi nessa semana 23, que ele vai ser na volta do Brunson. Mas a gente tem que se agarrar em alguma coisa pra ter alguma esperança com o Knicks, né? A gente tem que torcer pra que isso aconteça. Agora falando um pouquinho sobre cada jogo, o Knicks começou a semana na terça-feira, no dia 25 de março, enfrentou o Mavs. Venceu por 128-113. Foi uma partida comum que o Knicks tem fazido esse ano. O Knicks não começa bem as partidas. Então, no primeiro tempo, tanto no primeiro quarto como no segundo quarto, o jogo ficou apertado o jogo inteiro. O Knicks só conseguiu abrir vantagem no terceiro quarto. O Knicks, na volta aí do intervalo, conseguiu abrir a vantagem para o Dallas e conseguiu manter essa diferença até o final da partida e venceu esse jogo por 128-123. O Mavs estava completamente desfacelado. E aí teve aquelas partidas históricas de jogadores aleatórios. O Knicks já sofreu com isso semana repassada contra o Spurs, né? Quando o Sandro Mamu alguma coisa fez a partida da vida. Dessa vez foi o Nash Marshall, fez 38 pontos. Uma partida assim, vai ser a melhor partida da vida desse cara. 38 pontos contra o Knicks, mas felizmente o Knicks venceu, não teve mais jogador aleatório vencendo o jogo em cima do Knicks. Foi como eu disse,
essa semana inteira foi excelente pro Anunoby, mas essa partida ele tava incrível, ele fez 35 pontos, assim, um jogador, assim, se ele jogasse daqui pra frente dessa maneira, ser esse jogador tão eficiente no ataque, a gente tá feito, cara, a gente tem muita chance mesmo de evoluir, né, mas, como eu disse, é só uma esperança boba. Infelizmente eu não acredito que isso vai permanecer enquanto o Brunson voltar, mas enquanto o Brunson não volta, tá lá Anunoby, 35 pontos, cestinho da partida, ótima partida também do Carlton Towns, ótima partida do Josh Hart, inclusive Josh Hart e Towns, os dois fizeram um triple-double nessa partida, bem raro dois jogadores do mesmo time tiverem um triple-double na mesma partida, foi, não sei nem se, eu não me recordo se falaram isso na transmissão, certamente falaram, mas deve ser algo bem raro, principalmente no Knicks, que não tem muitos triple-doubles aí na história do Knicks. O Michael Bridges também teve bem, fez 21 pontos, e nesse jogo, né, eu acho que vai valer muito importante nessa semana, esse jogo o Cameron Payne jogou, então foi aquela formação que a gente já esperava, Cameron Payne, Michael Bridges, Josh Hart, Anunoby e o Towns. E aí vem a coisa engraçada, porque o Knicks, como sempre, vem nessa rotação de 8 jogadores, e do banco tava jogando o Precious Achiuwa, o Landry Shamet e o Tyler Kolek, porque o McBride também tá machucado, então o Kolek, o rookie, que eu citava nos últimos podcasts, teve que vir do banco, o Tyler Kolek jogou 19 minutos, jogou bem, fez 9 assistências, incrível, né? Ótimo. E o Knicks totalmente desfacelado e o Tibbs jogando uma rotação de 8 jogadores. Mas, curiosamente, o Delon Wright entrou no final do jogo lá no garbage time. O Delon Wright é um jogador que veio do Bucks pro Knicks, na troca com o pivô Sims, que saiu, e é um jogador que a gente achou que talvez o Tibbs pudesse pôr pra jogar, mas o Tibbs é um técnico muito cabeça dura, então não colocou o cara pra jogar de jeito maneira. Só que vai acontecer algo curioso com o Delon Wright nessa semana, porque, como eu disse, o Cameron Payne machucou, e aí a gente pensou, será que o Tyler Kolek, o Hulk, vai ser titular do Knicks? Já que não tem mais nenhum armador no time que não esteja machucado? Não, o Tibbs não é capaz de colocar um Hulk pra ser titular. Ele colocou um jogador que nem estava na rotação como titular, que é o Delon Wright. Mas passando aí, né, vamos falar da outra partida do Knicks. Na quarta-feira, no back-to-back, o Knicks enfrentou o Clippers. Back-to-back é difícil, então bons times perdem no back-to-back. Eu já imaginava que seria uma partida difícil, até porque o Clippers era o melhor adversário do Knicks nessa semana. O Knicks perdeu pro Clippers novamente, né? Se eu me recordo bem, o Knicks não venceu nenhuma das 4 partidas com os times de Los Angeles, então foi mais uma derrota. Ótima partida do Anunoby, como em todas dessa semana, 28 pontos. O Towns também apareceu bem, 34. Mas foi nessa partida que o Cameron Payne machucou. O Cameron Payne tava bem, tinha feito 15 pontos. E aí, sem o Payne, com esse time todo desmantelado, sem jogador para entrar em quadra, o Knicks não aguentou enfrentar esse excelente time do Clippers, essa excelente defesa do Clippers, e acabou perdendo a partida aí por 126 a 113. Mais uma derrota pro Clippers nesse ano. Provavelmente a última, porque nem Knicks nem o Clippers devem chegar na final da NBA, então não vão se enfrentar novamente nesse ano. E na sexta-feira o Knicks enfrentou o Bucks, venceu por 116 a 107, e essa é uma partida excelente para se assistir. Quem não pode assistir e tem o Game Pass, assista esse jogo, porque foi provavelmente uma prévia dos playoffs. O Bucks perdeu o Damian Lillard por contusão, uma contusão séria, aparentemente. Eu não tenho certeza se ele volta aos playoffs, mas vamos supor que não volte. Então, essa foi uma possível prévia aí do que vai acontecer nos playoffs, porque hoje o Knicks é o terceiro time do leste e o Bucks é o sexto colocado, não perde essa sexta posição pro sétimo, então ele não cai dessa posição, ele só pode subir, mas é muito provável que ele não suba, porque ele perdeu o Lillard, como eu falei, por contusão, e o time do Bucks já é um time limitado, sem o Lillard é um time, assim, fraco, né? É um time um pouquinho abaixo. Tem um dos melhores jogadores da NBA, que é o Antetokounmpo, mas tirando ele, é um time assim bem limitado, bem fraquinho. Então essa é a provável prévia dos playoffs. Então o Knicks jogou bem essa partida, mas o Bucks sempre continua ali atrás, sempre com a oportunidade de vencer esse jogo. Então foi um jogo apertado, foi um jogo bem corrido. O Anunoby novamente brilhando, 31 pontos. Como eu disse, foi a semana do Anunoby, foi um jogador assim exemplar essa semana. Nessa partida ele teve a ajuda do Michael Bridges, e nessa partida o Knicks teve que estrear um novo time titular, porque o Cameron Payne machucou contra o Clippers, e aí aconteceu o que eu disse. O Tibbs preferiu colocar um jogador que ele não vinha colocando de maneira alguma para jogar, que é o
Delon Wright começou como titular, jogou 30 minutos, ou seja, ele jogou bastante tempo, jogou bem, é um jogador aí ok, né? É um jogador, assim, não vai mudar a vida de ninguém, mas é um jogador ok, um bom jogador na defesa, consegue fazer algumas cestinhas no ataque. Então fez uma boa partida, fez 12 pontinhos, e o Kolek continuou no banco jogando os mesmos minutos, lá, os 18 minutos que ele sempre joga. O Knicks continua com a sua rotação de 8 jogadores, é uma rotação bem puxada, o time do Knicks está todo desmantelado, sem nenhum armador para jogar, com o Josh Hart jogando machucado já há muito tempo, jogou 42 minutos mesmo assim. Tibbs não aprende, a questão de minutos foi motivo aí de brigas na imprensa, né, porque ele reclamou disso, mas o Tibbs é um otário, ele é um excelente técnico, mas ele não é um otário, ele não consegue mudar, ele não consegue perceber se tá todo mundo em sua volta falando que isso parece errado e só você acha que não é errado. Talvez você deva parar pra pensar, será que eu estou errado? Todo mundo tá falando que eu tô errado, mas caso perdido, sim, não tem mudança. E por fim, no domingo, ontem, eu assisti essa partida, o Knicks venceu o Blazers por 110-93. Foi uma partida bem parecida com a partida que iniciou a semana contra o Mavs, em que o primeiro tempo o Knicks foi mal, o Blazers estava melhor que o Knicks, terminou o primeiro tempo na frente, mas aí no terceiro quarto e no último quarto o Knicks se recuperou, cortou a diferença, virou a partida e venceu também essa partida por 110-93. Como eu disse, foi a semana do Anunoby, novamente o cestinha do time com 28 pontos, mais um excelente jogo dele, onde parecia que ele não errava. Eu até abri o box score aqui, ele acertou 11 arremessos de 16. A impressão que dava é que ele não tinha errado nenhum, foi uma excelente partida dele. Por exemplo, ele terminou com a mesma pontuação do Bridges, arremessando 6 bolas a menos que o Bridges. Os dois terminaram a partida com 28 pontos. Excelente partida também do Bridges. O Towns não fez nada, o Towns não apareceu para essa partida, mas não foi necessário, o Knicks conseguiu vencer o Portland Trail Blazers, que esse ano não vai para frente, mas nos próximos anos aí esse time tem futuro, esse time tem grande potencial aí de se tornar mais uma força do Oeste aí, que já tem força demais, né? Tem mais uma aparecendo aí, que é o Portland Trail Blazers. Nesse jogo, o que mais chamou a atenção foi que esse foi um jogo em que a rotação do Knicks foi maior. Esse jogo com uma rotação de novos jogadores. O Mitchell Robinson voltou, então o Tibbs não estava pondo, por exemplo, quando o Mitch tá machucado, ele deixa o Atua, mas quando o Mitch tá jogando, ele tava nem colocando o Atua para jogar direito, né? Mas nesse jogo até que ele deixou os dois aí algum tempinho em quadra, e o Knicks teve uma rotação maior. E na semana que vem o Knicks vai ter uma semana complicada, viu? Na semana 24, o Knicks pega os Philadelphia 76ers na terça-feira. É um jogo aí que provavelmente o Knicks tem que vencer, porque os Sixers desistiu da temporada. Mas aí no back-to-back, na quarta-feira, o Knicks pega o Cavaliers. E aí, minha gente, é mais uma derrota, né? Já vai enfrentar um time que a gente não conseguiu enfrentar de jeito nenhum. No back-to-back, em que o primeiro jogo é em Nova York e o segundo é lá em Ohio, esse aí você pode ter certeza que os jogadores não vão fazer muito esforço, não. Mais uma derrotinha, infelizmente. Mas tem que ganhar o primeiro, né? Porque é um jogo dado, né? Porque os Sixers desistiu da temporada. Tem que vencer esse primeiro jogo aí pra gente tentar se manter na terceira posição, né? E aí, depois, no sábado, o Knicks enfrenta o Hawks em Atlanta, jogo difícil. O Hawks é um time que gosta de enfrentar o Knicks, então é um jogo complicado. E no domingo, em outro back-to-back, sai lá de Atlanta e vai para Nova York, vai enfrentar o Suns, que é um time complicado de se analisar. É um time fraco, mas tem o Durant e o Booker, então se você der o azar de ser um dia inspirado dos dois, você pode se dar mal. E é um back-to-back, tá? Atlanta e Knicks costuma ser jogo apertado, então não vai ter descanso. Vamos ver aí como é que sai o Knicks nessa semana, uma semana importante aí que já tá definindo a situação, né? Depois dessa semana, porque só faltam mais 8 partidas para acabar a temporada. Então, depois dessa semana tinha 4 partidas, faltando só mais 4 partidas. E aí a situação dos playoffs já tá praticamente resolvida. O Knicks hoje tem uma diferença de 4 partidas de diferença para o quarto colocado, que é o Pacers. O Knicks tem 47 vitórias e o Pacers tem 43. Então, é 4 partidas de distância. Então, se o Knicks vencer mais 5 partidas, a gente se garante na terceira posição, que é muito importante, porque a gente vai pegar o Bucks, e eu acho que o Knicks tem mais chances de vencer o Bucks do que de vencer o Pacers ou o Pistons, apesar do Bucks ter o melhor jogador desses 4 times, né? Se você for parar pra pensar, Knicks, Pacers, Pistons e Bucks, o Bucks tem o melhor jogador, que é o Antetokounmpo, mas é um time que bota mais desconfiança que o Knicks. Então, entre esses possíveis adversários, eu prefiro pegar o Bucks, então eu espero aí que o Knicks consiga se manter nessa terceira posição, porque se mantendo nessa posição, certamente
certamente vai enfrentar o Bucks, que é bem provável e que termine em sexto. Então a gente precisa vencer mais 5 partidas para garantir isso, sem depender do Pacers ou do Pistons. Então, pelo menos aí contra os Sixers e contra o Suns, a gente teria que vencer, e se tudo der certo também vencer o Atlanta. Seria mais uma semana aí de 3-1, só a derrota pro Cavaliers, né? Mas como eu disse, foi uma boa semana do Knicks. Uma semana aí que o time defendeu bem, venceu 3 de uma, só perdeu o back-to-back. O Anunoby apareceu, mostrou a que veio, foi uma excelente semana. Espero que ele continue assim essas próximas 8 partidas até o fim da temporada regular, pra gente poder sonhar com a volta do Brunson e sonhar com sucesso nos playoffs, pelo menos na primeira rodada, antes de ter que encarar o Celtics ou o Cavs. Vamos ver se a gente pelo menos passa da primeira rodada, a possível primeira rodada contra o Bucks, adversário que a gente teve essa semana, em que foi uma excelente partida de se assistir, e uma boa partida porque o Knicks venceu bem e mostrou sua força contra um possível adversário de playoff. Vamos ver como vai ser a próxima semana do Knicks. Eu fico por aqui, pessoal. God bless e good night.